Você já viu aqueles vídeos onde ovelhas estão espalhadas pelo campo e por um simples chamado do seu pastor, todas elas se reúnem exatamente no lugar que o pastor chamou elas? É assim que o Senhor nos chama para viver. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lúcio, eu sou membro aqui do Ministério Palavra da Verdade e hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu gostaria de falar com você hoje sobre ouvir a voz de Deus. E para isso eu quero ler um texto com você que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, que o Senhor Jesus diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse texto, sempre que eu leio ele, eu penso em dois pontos principais. O primeiro é identificação, saber identificar a voz do pastor. E o segundo é entender a obediência a esse pastor. Ele diz, olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, mas não só isso, elas me obedecem. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o primeiro ponto, identificação. Porque na correria do dia a dia, eu não sei você, mas às vezes se torna muito difícil escutar a voz do nosso pastor, de Jesus Cristo, nosso Senhor, do Espírito Santo, que veio para testemunhar a respeito dele. E isso por conta da correria do dia a dia, a gente se enche de processos, de prazos, de dificuldades, de questões da vida. E essas vozes, elas tendem a silenciar a voz do Senhor nas nossas vidas. É como, por exemplo, Elias, que estava lá fugindo de Jezabel, num lugar fechado, e aí o Espírito Santo, o Senhor, ele fala com ele, olha, sai dessa caverna e eu vou passar. E aí vem uma tempestade, vem um estrondo e o Senhor não está lá. Vem um movimento muito grande e o Senhor não está lá. Mas aí o Senhor passa como numa brisa e aí Elias identifica a presença do Senhor. Às vezes o Senhor, ele é uma brisa que a gente precisa estar atento para identificar. E aí, pensando nisso, como identificar a voz do nosso pastor no dia a dia, na nossa correria, nas nossas dificuldades? E eu quero falar isso sobre 5 pontos principais. O primeiro ponto é silenciar as outras vozes. A palavra de Deus nos diz, olha, não se embriaguem com o vinho, mas se encham do Espírito de Deus. A gente precisa entender que as coisas desse mundo, normalmente, elas falam muito alto e a gente precisa silenciar essas vozes. Então, desligar uma TV, parar de mexer no celular, parar de ficar na rede social, isso é muito importante. A gente precisa começar a entender Deus na quietude, como Elias ouviu ele numa brisa suave. A gente precisa silenciar outras vozes, silenciar as preocupações dessa vida, silenciar as dificuldades, as outras pessoas falando e ouvir a voz de Deus. O segundo ponto é ler a palavra de Deus com expectativa. A palavra de Deus nos diz que toda a palavra, ela é apta ao ensino, ela serve para nos edificar e a palavra, ela é viva. Ela é um texto não só escrito há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, mas ela é um texto vivo. A palavra de Deus fala através do Espírito Santo. A gente sabe que a letra, ela pode até matar, mas com a ação do Espírito Santo, aquele texto se torna vivo nas nossas vidas. A gente precisa ler ele com expectativa, com intensidade, com intencionalidade no coração. Assim, a gente vai conseguir identificar a voz do nosso pastor. Ele fala através das Escrituras. O terceiro ponto é sensibilidade com o Espírito Santo. O Senhor nos disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, mas Ele também disse que os homens da época dele, eles tinham ouvidos para ouvir, mas não escutavam, tinham olhos para ver, mas não enxergavam. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Quando a gente tem sensibilidade ao Espírito Santo, tem comunhão com o Espírito Santo, sendo ele uma pessoa, a gente tem intimidade para identificar a sua voz. É como uma mãe que ama tanto um filho que ele pode estar bem distante, mas se ele falar alto, a mãe vai identificar e vai saber que aquela voz é do seu filho. Nós precisamos ter esse nível de identificação com o Espírito Santo. Na medida em que, se ele fala, a gente esteja tão conectado com ele que a gente vai ouvir a voz dele, apesar das circunstâncias. E o outro ponto, pensando nas circunstâncias, é ver Deus nas circunstâncias. O Senhor, ele fala através de uma conversa. O Senhor fala através do silêncio. O Senhor fala através de outra pessoa. Quantas vezes a gente quer escutar a voz de Deus, mas a gente não consegue escutar a voz de Deus através do irmão que está do nosso lado. Às vezes a gente passa durante todo um processo querendo escutar a direção de Deus para determinada área da nossa vida e tem um irmão testemunhando e falando e sendo voz de Deus, a gente ignora. Então, escutar a voz de Deus nas circunstâncias da nossa vida, um silêncio, um atraso, alguém falando, um sinal, algo que acontece, o Senhor fala.
E o Senhor fala de várias maneiras. Nós precisamos ter ouvidos para escutar e atenção para escutar. E o quinto ponto, e o nosso último ponto, é viver uma vida pela fé. A fé é acreditar mesmo sem precisar ver. E se a fé é acreditar sem precisar ver, a gente não precisa ver as coisas acontecendo para entender que Deus está falando e agindo. Às vezes o Senhor fala através do silêncio, e escutar a Deus através da quietude do silêncio também simboliza fé. E isso significa maturidade. A gente precisa entender, Deus também fala através do silêncio. E sabendo que nós temos fé nele, nós descansamos, porque ele está trabalhando, apesar de nós não estarmos escutando nada. Então, concluindo, nós precisamos entender, o Senhor, ele está falando o tempo todo. Nós, como ovelhas, precisamos identificar a sua voz. Precisamos saber que ele está lá, nos convidando para viver uma vida de intimidade com ele. Nessa correria, nas dificuldades da vida, o Senhor fala. Nós precisamos ouvir. Você está disposto a ouvir? Que você, com essa mensagem, possa refletir a respeito da sua vida e entender, eu estou escutando a voz de Deus, o Senhor te chama para você escutar a voz dele, para ter um relacionamento com ele. Se você gostou dessa mensagem, se ela tocou no seu coração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor fale ao seu coração e que, se de alguma forma você foi edificado por essa mensagem, você também possa compartilhar com as outras pessoas e compartilhar essa mensagem para que ela chegue a mais ouvidos e mais pessoas possam identificar, escutar e obedecer à voz do pastor. Eu não falei, mas o próximo passo é sempre a obediência. Quando o Senhor fala, nós precisamos obedecer. Então o Senhor nos convida a sermos ovelhas para que Ele seja o nosso pastor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido. Comente aqui nos comentários se essa mensagem tocou no seu coração. Curta essa mensagem, compartilhe e que Deus te abençoe. Um abraço.